decisão. Essa foi a melhor atitude que ele tomou. Né? Ele olha para dentro dele e toma essa decisão. E se eu vou me levantar daqui e vou me dirigir à casa de meu pai, e eu vou dizer para ele que ele não me trate como filho, mas pelo menos como um dos seus empregados. Mas quero te dizer nesta noite que não é esse o pensamento de Deus. Não, nunca foi e nunca será de tratar os seus filhos como escravo. Porque Ele é o Deus que liberta, irmãos. Ele é o Deus que perdoa. E Ele é o Deus que salva. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Ele sai, né, de lá e vai ao encontro. Só tem uma coisa importante nesta mensagem, irmãos, nesse texto, é que o pai ficava esperando por ele. Ele ficava olhando para onde ele tinha saído, na direção que ele tinha saído. E ele ficava ali esperando. Esperando que um dia ele tomasse uma decisão de voltar novamente. E hoje não é diferente, irmãos. Se tem alguém que deixou de estar na presença de Deus, saiba que Deus sempre tem olhado, né, por onde você saiu, para onde você foi, e Ele espera você. Quero te dizer, você pai e mãe, que tem filho, né, nessa situação, pródigo que saiu, né, que você sabe que saiu da presença de Deus. Mas quero te dizer nesta noite, que o Senhor ama, louvado seja Deus. E Ele vai trazer de volta, irmãos, louvado seja Deus. E quem sabe não é desta noite que o Senhor vai fazer uma obra na sua vida. E diz a Bíblia que quando ele avista de longe, né? Olha só, irmãos, o que a parábola diz, que ele corre, irmãos, ao encontro do seu filho. E a Bíblia diz que nós vimos aí que os meninos fizeram, né? Ele abraça ele, irmãos, louvado seja Deus. E beija ele, né? E diz assim, olha, traz uma roupa melhor, louvado seja Deus. Traz um anel e coloca, e traz uma sandália. E vai lá no campo, pega um bezerro mais cevado que tiver, mata e vamos se festejar. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, a festa no céu, alegria, louvado seja Deus. Porque uma pessoa que volta aos caminhos do Senhor é preciosa, irmãos. É mais do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Veja o valor que você tem, irmãos. Mesmo você que desviou do caminho do Senhor, foi iludido por esse mundo, deixou de estar na presença de Deus, mas saiba que Deus quer dizer para você que se você voltar, Ele vai fazer festa na sua chegada. Louvado seja Deus. A festa, irmãos, há uma alegria tão grande, irmãos. A Bíblia diz que os anjos começam a festejar no céu, irmãos. Os anjos, e muito mais Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário, irmãos. Né? Como fica este Jesus que tanto nos ama, irmãos, que fez um sacrifício por nós. E a Bíblia diz que começa uma festa, irmãos. Então quero dizer nesta noite, irmãos, que a palavra de Deus diz que esse pai, né, ele faz essa festa. Ele faz essa festa, mas só que alguém, irmãos, fica muito chateado. Era o filho mais velho. Ele fica chateado,
Porque ele acha que o pai dele não gostava dele. E ele diz assim, esse filho estava perdido, tomou todos os bens e saiu e gastou. Eu que todo dia estou aqui. Você não dá nem um bezerro para mim festejar. E o que o Senhor disse para ele, irmãos? Hein? Tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu, louvado seja Deus. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, te alegra você que ainda não saiu da presença de Deus. Você que ainda nunca deixou Jesus, irmãos, te alegra porque o Senhor tem bênção todos os dias para você. Louvado seja Deus, glorifica, exalta o nome do Senhor, por você não ter saído nunca da presença de Deus. Aleluia! Mas não fica triste porque alguém, irmãos, que às vezes se desviou do caminho do Senhor e hoje pode voltar, te alegra, irmãos, porque Deus ama o pecador, irmãos, louvado seja Deus. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, olha só, irmãos. Talvez, às vezes, nós não entendemos. Às vezes, nós não compreendemos, né? Às vezes, nós reclamamos, irmãos. Não reclame, porque o Senhor te ama também. Louvado seja Deus. O Senhor tem poupado a tua vida. O Senhor tem te abençoado grandemente. Você sabe disso. Você tem recebido muitas bênçãos do Senhor nosso Deus, irmãos. Mas a Bíblia diz que nós passaremos também por grandes tribulações. Mas isso não é, irmãos, motivo para nós dizer que o Senhor não ama nós, irmãos. O Senhor nos ama, louvado seja Deus, porque nós também temos participando do mesmo sofrimento de Cristo, irmãos. Então o Senhor disse que nós possamos se alegrar, irmãos. Alegrai-vos quando forem injuriados, perseguidos, mentirão contra vós. O que o Senhor disse? Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, nesta noite, queridos, é um dia alusivo, o dia dos pais. Eu creio que, se você não abraçou o seu pai, né, mas valorize o seu pai. Ele tem tido também um cuidado, irmãos. Os pais terrenos, o pai, a gente se preocupa muito. Né? O que nós podemos fazer aqui como pai, nós fizemos. E às vezes nós não somos bem, até mesmo, né, compreendidos. Mas quero te dizer nesta noite, que o pai nunca quer o mal do filho. Nunca ele quer, irmãos. Sempre ele aconselha para o bem. Sempre ele chama, o pai e a mãe chama para aconselhar. E a Bíblia diz que os filhos têm que honrar os seus pais. Então, o próprio Deus manda que os filhos honrem seus pais. E eu digo assim, irmãos, se nós não honrarmos os nossos pais terrenos, nós não honramos o nosso Deus. E é necessário que nós honremos os nossos pais terrenos, porque eles são também preciosos, irmãos. São pessoas que o Senhor colocou, né, para ser seu pai. Então valorize ele, porque depois desse pai, irmãos, você tem um Deus, louvado seja o Senhor, que é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que é pai. E ele tem cuidado, irmãos. Ele tem abençoado o seu pai e a sua mãe para lhe sustentar. E muitas vezes, irmãos, talvez você não tenha entendido, irmãos. Mas o pai é a cabeça, louvado seja Deus, da família. É a autoridade que o Senhor tem colocado. E ele é aprovado por Deus, irmãos. Então nós vimos, quando o filho desobedece seu pai, acontece como aconteceu com essa parábola. Quantos têm deixado o Senhor e têm sofrido, irmãos? Pessoas que te conhecem
E a gente vê, irmão, o sofrimento. Mas quero te dizer nesta noite que o Senhor te ama. Quero te dizer nesta noite que o Senhor te espera, louvado seja Deus. Eu quero te dizer nesta noite que Ele quer te abraçar e te beijar. Olha só o carinho deste Deus maravilhoso, irmãos. E Ele tem um anel para colocar no seu dedo, louvado seja Deus. Porque Ele quer fazer uma aliança para com você, irmãos. E Ele quer colocar uma sandália nos seus pés. Ele quer te dar uma roupa, louvado seja Deus. A Bíblia diz que é uma roupa, irmãos, de pureza. Uma roupa que você vestirá, né? Para que você não seja mais aquela pessoa. Será uma pessoa diferente. Porque a roupa que o Senhor dá é uma roupa, irmãos, espiritual. Louvado seja Deus. É uma renovação na sua vida. Se você será renovado, vestirá uma vestimenta de justiça, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, que você que veio neste lugar, irmãos, saiba você que Deus te ama. E quero dizer também a você, pai, irmãos, você que tem enfrentado dificuldade, você que tem enfrentado problemas difíceis na família, não desista, Deus vai resolver o seu problema. Deus vai te dar oportunidade, louvado seja Deus. Porque sabemos, irmãos, que Deus é amor. Sabemos que Deus tem falado conosco, irmãos, neste lugar. E esta noite não foi diferente. Ele está dizendo, irmãos, que a decisão está conosco, irmãos. A decisão é nós que decidimos. Se nós decidimos servir ao Senhor, é só se levantar e ir ao encontro do Senhor, irmãos. E Ele estará pronto para nos perdoar. Então, nesta noite, talvez você esteja dizendo assim, não tem mais jeito para mim, eu já me reconciliei, eu já me afastei. Mas quero te dizer nesta noite que essa voz não é do Senhor. Essa voz é do adversário, é do maligno, irmãos. Porque ele está te enganando. Jesus disse assim, que vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os teus pecados serão como escarlata, eu farei branco como a neve, louvado seja Deus. Com vermelho como carmesim, louvado seja o Senhor, eu farei branco como a lã, louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, irmãos, levanta nesta noite e anda em direção do Mestre, louvado seja Deus. E o Senhor com certeza, irmãos, estará te abraçando nesta noite para a honra e glória do nome do Senhor. Quero convidar a igreja a se postar em pé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, você que veio a este lugar, Deus tem um propósito na tua vida, louvado seja Deus. Eu estava olhando, meditando aí, irmãos, e até chorei porque esse Deus perdoou meus pecados. Confesso para vocês que eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus perdoou o meu pecado, irmãos. Deus fez obra na minha vida, louvado seja Deus. E fez na tua vida também. Fez obra na tua vida, irmãos. E nós somos testemunha disto. E Ele quer fazer obra na vida de alguém que está neste lugar. Que veio a este lugar. Eu quero te convidar nesta noite. Decide. Toma uma decisão na sua vida. E venha ao encontro do Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. E nesta noite o Senhor vai te dar tudo, irmãos, que você necessita. Tudo aquilo que você desperdiçou. Né? Tudo que você jogou fora. Os momentos que você passou longe, irmãos, o Senhor nem vai lembrar. Ele está neste lugar para te dar a vitória. Para te dar a tua bênção novamente, irmãos. Eu quero te convidar nesta noite.
Se tem alguém nesta noite que precisa de